Se você é fã de histórias em quadrinhos, principalmente do Batman, pode ser que não chegue até o final desse breve texto sem querer me chamar de herege. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês mais um roteiro, um bate-papo, aquela conversa. Demos uma olhada nesse texto aqui, mais um super-herói no nosso canal, né? Achei interessante o que foi trazido pelo texto e eu quero compartilhar com vocês. Então o texto que a gente vai tratar agora com vocês, a gente está chamando de Precisamos Falar sobre Batman, é da Júlia Gitirana e está lá na revista Prosa Verso e Arte, e é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Se você é fã de histórias em quadrinhos, principalmente do Batman, pode ser que não chegue até o final desse breve texto sem querer me chamar de herege. Aviso de antemão que a figura sacra do herói da capa preta será completamente engolida pelas minhas experiências e pelo meu imaginário. Aviso do Ministério do Deboísmo dado, vamos apertar os cintos, pois nós vamos viajar. Problematizar o Batman se tornou um hábito na minha vida precisamente em 2006, quando as milícias formadas por policiais no Rio de Janeiro estampavam as manchetes dos jornais. Nesse período, a maior milícia da cidade maravilhosa se auto-intitulava Liga da Justiça, e o seu símbolo era o Batman. Desse dia em diante, nunca mais consegui ler os quadrinhos ou ver os filmes de uma forma que não fosse fazendo analogias com a nossa sociedade. Na rebarba da Grande Depressão de 1930, mais precisamente em 1939, a revista DC Comics apresentou o herói de Gotham City, uma Nova York pós-depressão escura, suja, repleta de becos e vielas onde o risco e o crime estão sempre à espreita, prontos para eclodir. Órfão de pais assassinados, nutrido pelas trevas e avesso à luz, o homem morcego cria sua própria noção de justiça que o coloca à sombra da lei e na marginalidade. Metade herói, metade bandido, sem superpoderes, o mascarado tem nome e sobrenome, Bruce Wayne, filho do capitalismo selvagem, da fortuna gerada pelos negócios da família, apta a pagar pelas suas aventuras bélicas na calada da noite. A ausência do Estado e sua suposta incapacidade de lidar com a criminalidade são os argumentos justificadores da justiça com as próprias mãos, promovida por Batman, que quer salvar, pelo menos em tese, Gotham City. É interessante como o discurso utilitarista anda de mãos dadas com o ressurgimento constante do punitivismo que não se restringe apenas no mundo dos quadrinhos. Em 2015, em pleno verão carioca, jovens de classe média, a maioria praticamente de um notório estilo de luta, decidiram punir aqueles que consideravam culpados pelos roubos e arrastões nas praias lotadas. O grupo simplesmente fez uma blitz na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em plena luz do dia, retirou meia dúzia de garotos pobres e negros dos ônibus e os espancaram em nome da justiça e da segurança da orla da cidade. Os exemplos de mimetismo da cultura do herói punitivista e nacionalista não se resumem à microesfera da juventude carioca. O espetacular surto verde e amarelo de combate à corrupção que assola o país também bebe dessa água, assim como a tônica crescente do bandido bom é o bandido morto. Queria ver uma chacina por semana. Batman não está preocupado com a política de Gotham. Batman está preocupado em limpar Gotham, caçar inimigos eleitos e manter a ordem pública. O punitivismo penal se desdobra sobre o mesmo viés higienizador. Foca-se na eliminação das classes subalternas e simulam-se discussões estruturais, como, por exemplo, a falta de investimento num processo cultural e educacional eficiente. Reforça-se a crença na punição, elegem-se heróis e ocultam-se que, para a sociedade capitalista, a existência de alguns é desnecessária, além do encarceramento movimentar dinheiro. Trago o homem morcego para representar o pequeno carrasco que habita as instituições punitivas e as almas de seres criados numa sociedade punitivista, adestrados para pensar na lógica da punição. É preciso reencontrar a sensibilidade perdida e afastar a lógica do cruel que divide o mundo entre heróis e vilões e que levanta barreiras entre eu e o outro. É preciso quebrar a lógica punitivista e abrir novos caminhos para o mundo, a começar a deixar do Batman no mundo dos quadrinhos. O que é que acharam aí desse texto? A ideia para refletir, né? A ideia para a gente pensar um pouco. A ideia aqui é questionar a questão de fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, se justifica através da ausência do Estado e uma suposta incapacidade de lidar com a criminalidade, né? Lembre-se que a principal função do Estado é garantir a nossa segurança. Lá, Thomas Hobbes, lembra?
contrato social. Então são esses argumentos aí de capacidade do Estado para lidar com a criminalidade que se justifica a justiça com as próprias mãos, né? Então essa ideia de um herói punitivista e nacionalista, né? Com expressões como bandido bom e bandido morto e por aí vai, né? E aí a gente acaba tendo um punitivismo penal que se desdobra sob o viés higienizador. Aí acontece o que aconteceu com esses garotos aí que o texto fala de Copacabana, né? Se reuniram para agredir, né? Jovens pobres e negros, né? E é claro que o foco acaba sendo o quê? As classes subalternas e as pessoas mais vulneráveis, né? Que acaba cobrindo, fazendo a cortina de fumaça para as discussões estruturais, né? Falta de investimento, por exemplo, no processo educacional eficiente. Acaba tendo essa crença na punição, né? Onde o Batman vira o herói, né? Que representa um pequeno carrasco que habita as instituições punitivas, nessa sociedade punitivista, né? Que acaba sendo adestrada para pensar na lógica da punição. E acaba sendo uma lógica cruel, né? Que divide o mundo entre heróis e vilões, e nem sempre tão claros. Às vezes as coisas se confundem, né? Então esse foi o nosso texto, né? Sobre Batman, né? E espero que vocês tenham gostado. Um texto aí que a gente achou interessante porque traz a discussão a questão que está muito em voga na nossa sociedade, que é a violência, né? E talvez uma pequena demonstração de que o Estado está meio perdido em relação à forma de trabalhar com ela, né? De como reagir a essa violência. A gente já viu que apenas com punição não se resolveu o problema até hoje, né? Se gostou, pessoal, deixe seu joinha aí, o seu like, divulgue o Pensar com Liberdade aí nas suas redes sociais, com seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí no Pensar com Liberdade. Eu agradeço muito, valeu, obrigado.